Após ficar preso por anos, esse cara finalmente recebe a chance de vingar a morte da sua mãe e acabar com uma organização criminosa. Fala galera! Hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar Dark, um filme de ação e thriller lançado em 2018. Então partiu se inscrever e deixar o like. E agora bora pro vídeo. Começamos em Chiba, no Japão, onde somos apresentados ao pequeno Jake Walters, mais conhecido como Dark. Tudo porque ele vivia lendo um quadrinho de um super-herói com esse mesmo nome. E apesar de ser bem novo, ele trabalhava para um cara chamado Tagawa, e a mãe dele era uma relaxadora profissional. Por isso, o garoto vivia em meio aos casais relaxando. Um dia, ele estava esperando a mãe terminar de atender um cliente chamado Toshi Kageyama, o filho do chefão da Yakuza. E assim que o homem sai do quarto, o cara pega a revistinha das mãos do moleque, questionando se ele queria virar um herói. Em seguida, Jake entra para ver a mãe, e ganha dela de presente um boneco do super-herói Dark, dando um abraço na mulher, e feliz por ter ganho o brinquedo. Um tempo depois, o jovem Dark está lendo uma revistinha no cantinho destinado a ele, que ficava dentro do quarto de relaxamento da mãe, quando ele a escuta gritar. Então, o menino pega um martelo e vai para cima de Toshi, que estava batendo nela. Contudo, ele era apenas uma criança, e rapidamente é dominado pelo cara, que saca uma faca contra ele. Aí, vendo que o cara ia ferir o seu filho, a mãe do garoto pega o martelo que ele tinha deixado cair e vai para cima de Toshi, mas acaba levando uma facada no processo. 27 anos depois, em uma penitenciária na Califórnia, vemos Dark agora adulto, recolhendo suas coisas e andando para a liberdade. Do lado de fora, ele se encontra com Lafik, um policial que tinha mexido os pauzinhos para o cara ser solto. E o motivo disso era que Lafik precisava da ajuda de Dark para resgatar a sua filha Renée, que foi sequestrada pelos Yakuzas da gangue Kogakai. Ele conta que a jovem já estava em cativeiro fazia 3 semanas, e que ela era uma enfermeira inocente. Porém, Dark se recusa a ajudar, e vai embora pegando um ônibus. E aí, entre as suas coisas, o grandalhão vê algumas cartas que tinha desde a época do Japão, e se lembra que Tagawa disse que a única carta do jogo vindo do ocidente não servia para nada. O jovem Dark então respondeu que para o início do game ela não servia mesmo, mas se esperasse a hora certa, a carta poderia mudar tudo. No presente, Lafik não desiste de conseguir a ajuda de Dark, e vai atrás dele, dizendo que não ia desgrudar do cara até ele aceitar ajudá-lo. O policial até fala que a Interpol estava envolvida no caso, mas provavelmente a agência só encontraria a filha dele depois de morta. De forma que isso era um daqueles tipos de trabalhos que só podiam ser feitos de maneira extraoficial. E novamente o cara se nega a ajudar, indo para casa. Mas antes, ouve de Lafik que ele o tinha tirado da prisão e poderia colocá-lo de novo. Porém, o cara não dá nenhuma atenção e continua andando. Assim, ele encontra uns malandros vendendo tóxicos bem na frente da sua porta, e o grandalhão dá uma demonstração de como era brabo, enchendo os caras de porrada e os colocando para correr dali. A seguir, Dark pega as substâncias e a leva para casa. E galera, só uma rápida curiosidade. Esse filme é uma produção independente financiada pelo próprio diretor e co-roteirista. Eles se inspiraram bastante em filmes clássicos do cinema de artes marciais, mais precisamente dos anos 80 e 90, como os estrelados por Jean-Claude Van Damme e Steven Seagal. E uma outra curiosidade é que esses dois caras se odeiam na vida real. Mas falando sobre o filme, isso fica bem evidente tanto na trama quanto nas cenas de luta. Mas continuando com o filme, no seu apartamento, enquanto Dark está com um revólver sobre a mesa decidindo o que fazer com as substâncias de antes, o ex-presidiário escuta uma movimentação no corredor e sai para checar, encontrando Ivy catando as suas compras que tinha caído no chão. E aí começam as coisas sem noção dessa vizinha. Primeiro, Ivy dispensa Dark, depois o chama para ajudar. E aí quando Dark ajuda, ela o faz entrar na sua casa e o dispensa de novo sem nenhum obrigado. E depois que ele já tinha ido embora, Ivy o chama de volta para enfim dizer obrigado. Tudo isso sendo que ela não fazia a mínima ideia de quem Dark era. Ele podia, por exemplo, ser um ex-presidiário perigoso e armado, à espera da primeira oportunidade para fazer algo de errado. Mas por sorte, esse cara é bonzinho. Então, ao voltar para o seu apartamento, Dark vê que alguém largou um pacote na sua porta, levando para dentro e vendo que se tratavam de diversas fotos de Renée, além de um vídeo mostrando a moça sendo dopada. Ver aquilo faz ele se lembrar das coisas que a mãe passava, mas os pensamentos dele são interrompidos por uma batida na porta de Ivy, levando uma cerveja para ele, na intenção de agradecer. Ela fala que aquilo era apenas uma cerveja e não um pedido de casamento, só que isso é um comentário completamente desnecessário, tanto que Dark nem liga para a mulher, somente se apresenta e volta para dentro. Aí o cara joga todos os tóxicos pelo ralo e sai para comer, sendo encontrado por Lafik, que conta sobre o sujeito que sequestrou a sua filha ser o mesmo que esfaqueou a mãe de Dark anos antes. Então passamos para um flashback do jovem Dark fugindo da casa de relaxamento com a sua mãe, mas eles são seguidos pelo Yakuza, que conseguem capturar a mulher. Toshi, que ainda estava vivo, chega chutando a coitada, e o pai dele, Ginzo, sai de um carro e corta a garganta dela bem na frente do menino. No presente, Lafik conta que os bandidos haviam sequestrado a sua filha na intenção de fazê-lo ajudá-los, se tornando o contato deles dentro da polícia. E pensar que poderia ter a sua vingança é a motivação que Dark precisava, e ele se junta a Lafik para se infiltrar no meio dos Yakuza. De volta à sua casa, Dark resolve fazer a barba, enquanto se recorda da sua infância, de uma vez em que tentou roubar comida porque estava
faminto, e por isso acabou em um abrigo com várias crianças japonesas, que não gostavam muito de estrangeiros. Depois disso, ele sai para se encontrar com um policial, mas ouve que Ivy estava com dificuldade para usar o martelo, e aí ele entra na casa dela sem ao menos bater, e a mulher ainda dá em cima dele. No entanto, o cara não liga para ela mais uma vez, e vai se encontrar com Lafik. Dentro do carro, ele explica que Dark teria que salvar Shigeru Kageyama, o filho de Toshi, de uma gangue de motoqueiros, na intenção de conquistar a sua confiança. E Shigeru era uma vergonha para o pai, por isso ele estava tentando se redimir capturando um motoqueiro chamado Bronson. E aí, após uma das piores cenas de lutas feitas pela humanidade, Dark salva o filho do Yakuza, o que deixa Shigeru impressionado com a coreografia, com a luta, e leva o cara para comer um japa. Então, o garoto emocionado convida Dark para ser o seu capanga, e diz que iria ligar para ele na intenção de falar sobre um trabalho que estava planejando. Mas como o grandalhão fala que não tinha celular, Shigeru pega o da primeira pessoa que vê na frente e entrega para ele. No outro dia, Dark está se exercitando em casa quando Ivy aparece de novo, levando uma garrafa de vinho junto com uma pizza para eles comerem. Só que Dark não tinha nada em casa, nem mesmo um saca-rolha para abrir a garrafa. Por isso eles só comem a pizza. E aí, Ivy também resolve perguntar se o cara foi preso por conta de usar a força contra inocentes, pois se fosse o caso, ela iria embora. Mas Dark não responde, e mesmo assim a mulher fica. E esse tipo de interação não faz sentido nenhum. Se essa mulher quer tanto namorar um ex-detento, é só ela ir nos sites disso. Sim, tem um monte de sites pra essa galera. Inclusive tem programas focados em pessoas que namoram presos. Pelo menos assim ela sabe qual é o crime que o maluco cometeu, e não precisa ficar entrando na casa de um estranho com comida para perguntar se ele finalizou alguém ou não. Mas voltando ao filme, antes que eles possam devorar um pedaço de pizza, o telefone que Shigeru roubou para o Dark toca. E como se ele estivesse jogando GTA, o cara é convocado para uma missão. Por isso eles decidem guardar a comida na geladeira para comerem mais tarde. De lá, nós vamos até um armazém abandonado, onde o tal Bronson se escondia. E ao entrar no local sorrateiramente, Dark vê uma mulher acorrentada, e fica com tanta raiva por aquilo lhe fazer lembrar novamente da mãe, que o cara sai atirando e metendo a porrada em todos os motoqueiros presentes. E o último deles a ficar vivo é justamente Bronson, a quem Dark deixou imobilizado com vários tiros, enquanto Shigeru chega com uma katana e desconecta a cabeça do motoqueiro. Após isso, os dois vão até a sede da empresa Kogakai, que era liderada por Toshi, e interrompem uma reunião do conselho para mostrar a cabeça de Bronson, a quem os líderes tanto buscavam. Só que isso não impressiona ninguém, e Dark se apresenta como Jake Walters para não ser descoberto. Mesmo assim, Toshi fica preocupado que ele seja um espião, chamando o filho para conversar. Porém, Shigeru põe a mão no fogo pelo cara que acabou de conhecer e pede um voto de confiança do pai, ficando feliz ao ser aceito. Assim que ele sai, Toshi chama Kanji, o responsável pela sua segurança e braço direito, e ordena que o cara convoque os dragões. Dentro do carro, Shigeru usa um pouco de pó de pirlim-pim-pim e fica bastante empolgado, falando que com a força de Dark e a sua inteligência, os dois construiriam um império. Aí eles chegam em uma boate que era propriedade dos Kogakai, onde haviam várias mulheres que tinham sido contrabandeadas para lá. Nessa boate, enquanto Shigeru vai se divertir, Dark bate de frente com uma bela mulher chamada Lisa Ito, e junto com ela aparecem vários capangas de Toshi, que começam a dar porrada em Dark. Eles eram os tais dragões, e aquilo era um teste organizado pelo chefão para ver se o cara era bom de porrada mesmo. E após ele deitar todo mundo, Dark é levado até uma sala particular, onde recebe a aprovação de Toshi. Apesar do cara falar que como era um gaijin, Dark nunca será um yakuza. E galera, gaijin significa estrangeiro ou forasteiro. Ele também recebe um pagamento por seus serviços, por ter acabado com o Bronson, e Toshi dá umas porradas no filho, por conta dele não ter pago Dark corretamente. Depois, ele manda Kanji levar o grandalhão para casa. Só que antes, fala para o segurança descobrir tudo sobre Dark, pois ele parecia estar escondendo algo. Em casa, o grandalhão está lavando o rosto, quando houve uma batida na porta. Era Lisa que tinha ido até lá a mando de Shigeru, para fazer Dark esquecer as dores dos hematomas. No entanto, ele não se mostra interessado, mas a mulher diz que tinha que marcar um 10, porque se voltasse assim tão rápido, os caras da Yakuza iam puni-la. Assim, o cara deixa ficar, oferecendo à moça um pouco de vinho, que ele abre com a ajuda de um parafuso. E Lisa bebe no gargalo porque ali não tinha nenhuma taça. Eles também comem a pizza de Ivy, e a mulher conta a sua história. A família dela era refém de Toshi, por conta de ter pego dinheiro emprestado com ele, e até a dívida ser paga, Lisa seria propriedade do cara, ou os parentes pagariam com a vida. Mais tarde, ela vai embora levando a embalagem de pizza e cruzando com Ivy no corredor, que não fica nada feliz ao vê-la saindo do apartamento de Dark com a sua pizza ainda por cima. Na manhã seguinte, Kanji vai até Lafik, e usando a filha dele como refém, faz o cara descobrir tudo que havia nos registros da polícia sobre Dark. Longe dali, Shigeru usa mais pó de pirlim-pim-pim e questiona o novo companheiro se Lisa tinha mandado bem na noite anterior. Ele não responde a pergunta, mas fica sabendo que todas as mulheres da boate tinham vindo de vários lugares do mundo. Por conta disso, a família Kageyama fundou uma exportadora, para que estivesse presente em vários países, e pudessem mover ilegalmente essas mulheres. E Dark até tenta descobrir onde é que essas coitadas ficavam
ficavam, mas não consegue obter a informação. Aí eles logo chegam em um restaurante chinês que devia dinheiro para a família Kageyama, destruindo o local com tacos de golfe para dar uma lição nos proprietários. Lá eles também descobrem que os rivais chineses da tríade do Triplo 8, liderados pelo Sr. Lee, estavam espalhando por aí que eles seriam os novos donos daquele território. Desse jeito, Shigeru decide fazer uma visitinha para o cara, a fim de lhe dar uma lição e mostrar que os Kogakai sempre reinarão por ali. Só que o cara acaba fugindo, e Shigeru mostra como era um sádico, ao finalizar todo mundo do lugar, inclusive 2 mulheres, mesmo após falar que não finaliza mulheres. De volta à boate, Dark começa a checar os quartos, para saber se Rainy estava ali, mas encontra apenas Lisa sendo sufocada por um gordão, e põe o cara para correr. Em seguida, ele revela para a mulher o motivo de estar ali, e Lisa diz que Rainy esteve na boate por um tempo, mas foi transferida para outro lugar, e caso fique sabendo de algo sobre a garota, o avisaria. Lisa também pede para o cara tomar cuidado, pois o que estava fazendo era muito perigoso. Mais tarde, o grandalhão repassa isso para Lafik, que não fica nada feliz por conta de Dark não ter descoberto absolutamente nada. Ele também fica bolado pelo tempo estar se passando, e Dark resolve agir mais ativamente. E vamos combinar que revelar o seu verdadeiro objetivo dentro da organização para uma pessoa que ele acabou de conhecer não é nem um pouco recomendável, mesmo que Lisa pareça uma boa pessoa. Não é só pelo perigo dela revelar o que o Dark está fazendo ali em troca de algumas mordomias ou dinheiro, ou até mesmo pelo perdão da dívida da família dela. Ainda existe o risco da mulher ser torturada e deixar escapar a informação simplesmente por medo de morrer. Eu sei que o Dark não tem nenhum tipo de treinamento referente a missões como infiltrado, mas por conta do Lafik ter pedido a ajuda dele, mostra que o cara já tinha feito trabalhos parecidos antes. Então ele sabia o risco que estava correndo. À noite, Lafik entrega um dossiê sobre Dark para Kanji, mas é claro que ele omite algumas informações, na intenção de esconder a verdadeira identidade do parceiro. Em outro lugar, o Dark vai na surdina até a mansão do Toshi e deita os seguranças um a um até chegar no quarto do chefão. Lá dentro, ele dispara diversas vezes contra o cara, impossibilitando uma fuga, mas o deixando vivo. Então o grandalhão ouve um barulho vindo do banheiro e vai checar, descobrindo que Lisa estava ali tomando banho. Aí o cara pede para a moça não sair dali e volta para fora, revelando para Toshi quem ele era e sobre a mãe dele morta. E mesmo sob a mira de uma arma, o vilão debocha, irritando profundamente Dark, que o finaliza com vários socos na cara. Nessa hora, Lisa sai do banheiro pedindo para Dark nocauteá-la, pois os demais desconfiarão caso ela não tivesse nenhum machucado. E mesmo contra sua vontade, Dark dá um golpe nela, que a deixa desacordada. No outro dia, ele está em casa quando os 3 caras batem na porta e tentam levá-lo à força, mas Ivy surge de camisola portando um trabucão e acaba com a confusão. Então os caras falam que Shigeru precisava de Dark por conta do avô dele estar vindo do Japão, e o cara resolve ir de boa. Mais tarde, ele chega na presença de Kanji, que tinha armado uma emboscada para ele por suspeitar que o cara estivesse envolvido na morte de Toshi. E tudo fica ainda mais suspeito quando Kanji vê as tatuagens de Dark. Elas eram tatuagens japonesas da Yakuza, e o segurança tenta extrair dele como o cara conseguiu aquelas marcas. E aí, Shigeru surge, mentindo ao dizer que sabia das tatuagens, e por conta delas acabou recrutando o Dark. Ele também briga com Kanji, com quem não se dava muito bem, e usa o nome da sua família para colocar o segurança em seu lugar. Então ele tira Dark dali, mandando o levarem para a casa, e o grandalhão vê Lisa com o rosto machucado, porque também tinha passado por uma sessão de tortura, mas aparentemente ela não tinha falado nada sobre ele. E sobre as tatuagens da Yakuza, elas também são conhecidas como Iresumi, e tem uma longa e rica história no Japão, sendo mais do que apenas a arte corporal. Elas são símbolos de identidade, status e lealdade. Essa prática remonta a centenas de anos, com raízes profundas nas tradições culturais e espirituais do Japão. Originalmente, as tatuagens eram usadas como sinais de coragem e determinação, já que o processo de tatuar-se era longo, doloroso e muitas vezes realizado manualmente, sem o uso de máquinas modernas. Geralmente, eles cobrem grandes áreas do corpo, como costas, braços e peito, mas nos últimos anos, os membros da Yakuza passaram a removerem ou cobrirem suas tatuagens. Tudo devido à associação das tatuagens com o crime organizado, o que fez muitos locais de trabalho e estabelecimentos públicos proibirem a entrada de pessoas tatuadas. Mas voltando ao filme, após isso, Ginzo finalmente chega, e Kanji expõe as suas dúvidas sobre Dark, mas isenta Lisa de tudo, por conta dela ter acordado e imediatamente ligado para eles. Novamente, Shigeru defende o amigo, e Ginzo fica bolado com Kanji por conta dele ser o responsável pela segurança de Toshi, e mesmo assim o cara ter morrido. O velho também fala para os dois que nenhum indivíduo era mais importante que a família, e os dispensa. Em paralelo, Dark chega em casa todo arrebentado, e Ivy resolve cuidar dele, descobrindo que o cara estava infiltrado na tentativa de resgatar Rainy, a pedido do pai policial dela. Em seguida, ela dá ao sujeito alguns analgésicos que o fazem dormir, e o beija assim que o cara cai no sono. Já Shigeru pede a Kanji para falar com Lafik, e mesmo contra sua vontade, o segurança passa o contato dele. Então o rapaz vai encontrá-lo, ameaçando o cara e sua filha,
querendo saber quem tinha finalizado o pai dele. Aí Rafiki põe a culpa no Sr. Lee, na intenção de proteger o amigo. E inicialmente, Shigeru não acredita, mas vai atrás do chefão chinês. Mais tarde, ele leva a cabeça do Sr. Lee até Ginso e revela que o cara confessou a morte de Toshi, provavelmente sob tortura, além da informação ter sido confirmada pela polícia. Ginso fica muito satisfeito por conta do neto enfim estar amadurecendo, e o felicita por ter solucionado o caso. Então, após a pele com as tatuagens de Toshi ser retirada, limpa e entregue ao chefão, ele recebe um outro dossiê sobre Dark, dessa vez completo. Nele, o cara descobre sobre a mãe do grandalhão, e sobre o que ele estaria fazendo infiltrado na organização, ao mesmo tempo em que Dark desperta no sofá da casa de Ivy, bolado por ter dormido demais. A mulher até tenta fazer o cara desistir da ideia de enfrentar a Yakuza, mas ele fala que a vida de uma jovem estava em risco, e antes de sair, Ivy dá as chaves do carro dela, dando um beijo nele e pedindo para o cara retornar. Simultaneamente, Ginso convoca Lisa e a faz contar tudo, sob a ameaça de que sua família receberia uma visitinha. E aí a moça conta tudo, e o velho entra em contato com Shigeru e Kanji para contar as descobertas. Então, Rafiki é atraído até as docas, onde segundo os Yakuzas, Rainy estaria. E mesmo com Dark falando para ele esperar, o velho vai para lá sozinho. No local, Rafiki encontrou uma moça com um saco na cabeça, que estava pendurada, e ao ver que Kanji e os demais pretendiam sufocá-la, o velhote entra no modo He-Man e enche os caras de porrada. Contudo, ele é golpeado pelas costas e morre, enquanto Dark chega ao local e salva a filha dele que estava sufocando. Só que ao tirar o saco da cabeça dela, ele percebe que não era Rainy, e sim Lisa, a quem ele manda fugir dali. E, em paralelo, Ivy está lavando roupa na casa do Dark, quando Shigeru invade o local com seus capangas e a capturam. Por sorte, o grandalhão chega na hora e dá uma surra nos caras. Porém, Shigeru põe uma faca no pescoço da Ivy, da mesma forma que tinha acontecido com a mãe de Dark anos antes, e ele resolve se entregar. Só que mesmo assim, o cara resolve finalizá-la. Depois, Shigeru leva Dark até o avô, que diz se arrepender de ter deixado o pequeno Dark sobreviver quando finalizou a mãe dele, e fala que o neto deveria virar um homem vingando a morte do pai. Por isso, ele ordena que se livre de Dark. Shigeru fica bastante feliz com isso, mas quando Ginso manda que o garoto leve o Sr. Kimuro com ele, Shigeru fica bem infeliz, mas como não tinha o que fazer, acaba aceitando. Aí não sei porquê, ele leva o Dark para um estacionamento, e de lá para o carro. Mas antes, o grandalhão vê Rainy sendo levado até Ginso. Dentro do carro, Dark arma uma cena e faz Shigeru perder o controle do veículo, deixando todo mundo na bad, menos o Dark que finaliza Shigeru com a sua espada. Já o Sr. Kimuro liga para Ginso, avisando que Dark estava indo até ele. Dessa forma, o grandalhão volta até a sede da empresa da família Kageyama, e o cara chega gritando antes de atirar, alertando os seguranças do local. Só que mesmo assim eles são muito ruins, e o cara os finaliza sem problema. E depois de fazer o velho truque de ficar no teto do elevador enquanto os demais atiram contra ele aparentemente vazio, Dark finaliza os seguranças restantes com a espada de Shigeru. Dentro do escritório do chefão, Ginso ameaça matar Rainy caso Dark não cometa seppuku, e o cara faz isso. Só que quando o velho se aproxima dele, o cara tira a faca de seu próprio peito e finaliza o chefão da Yakuza, completando a sua vingança. Em seguida ele cai sem vida, mas Rainy, que era uma enfermeira, o traz de volta, e o filme acaba. Fala galera, o que vocês acharam desse filme? Me contem nos comentários. E se vocês quiserem ver outros vídeos como esse, é só clicar nas sugestões aqui da tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.